Deus, estamos aqui para ouvir a bendita e santa palavra do Senhor, amém? Pode ficar de pé, tome a sua Bíblia, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Amém? Abra a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa é uma carta que eu gosto muito. Sempre que você puder, leia essa carta. Todas as cartas, né, de Paulo. Eu sou suspeita a falar. Mas a carta de Paulo aos Efésios, para mim, é uma carta assim, tão tremenda, tão maravilhosa. Paulo nos ensina acerca de tantas coisas e é rico o conteúdo. Amém? Efésios 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Paizinho, nós oramos ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Tua palavra está sendo liberada. Ó Deus, e nós sabemos, como dito na Tua palavra, que o homem não pode dar nada se do Senhor não lhe for dado. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida, para que eu possa transmitir aos Teus filhos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Pai, fala conosco nessa manhã, ajusta em nós a Tua armadura. Ó Deus, levanta aquele que está abatido, aquele que está fraco. Levanta-nos. Estamos em guerra, estamos em batalha. Precisamos nos vestir. Precisamos da armadura do Senhor como soldados de Cristo. Precisamos nos ajustar, Pai, para combater todos os dardos inflamados do nosso inimigo. Do inimigo do Senhor, que também é nosso inimigo. Pai, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor que aqui estão sejam renovados agora, as guardas de anjos, ó Deus, ao nosso redor, e que Satanás e seus demônios não tentem nada contra as nossas vidas, e tudo aquilo que ele tentar que seja desfeito, despedaçado, desautorizado, no nome santo de Jesus. Nenhuma seta, nenhuma dispersão, nenhuma distração, nenhum espírito de confusão, crítica vai prosperar no nosso meio. Nós te agradecemos, ó Deus, por Tua presença. Te agradecemos e declaramos, fique à vontade no nosso meio, Jesus. Toma o Teu lugar de honra, porque esse lugar aqui é do Senhor. Nós somos Deus e tudo vem de Ti. Por isso nós dedicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse, essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma carta muito completa. Há uma outra oportunidade que eu estive aqui, eu tratei também um pouco deste texto, né, de finalzinho aí na carta do apóstolo Paulo,
falando sobre a batalha espiritual, falando como que funciona, como que se dá a batalha, declarando que o apóstolo declarou que nós estamos em guerra, que nós precisamos, despertar para essa guerra. E esta carta vem nos falar sobre várias coisas, desde o capítulo 1, que fala sobre o plano de Deus. O capítulo 2 nos mostra que Jesus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. No capítulo 3, ele nos mostra que o evangelho é grande, que Jesus ele veio para todos, para gentios, para todos os homens. O capítulo 4 fala sobre a unidade do corpo de Cristo, a santidade, a necessidade de entendermos que nós somos um corpo. No capítulo 5, Paulo nos fala sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E ele finaliza ali o capítulo 5 falando sobre os deveres domésticos, como nós devemos nos portar, quais são as nossas obrigações como esposo, como esposa, como filhos, pais. Ele nos mostra ali que isso é um dever mesmo. O título aqui da minha Bíblia, embora a carta não seja escrita por títulos, esses títulos é só para facilitar o nosso entendimento, mas o título aqui é os deveres domésticos, porque temos deveres para com os nossos. E no final do capítulo, e ele inicia ali no finalzinho do capítulo 6, Paulo então diz assim: no demais, irmãos, outras traduções vão dizer, e agora, por fim, meus irmãos, ou seja, depois que você já entendeu tudo que o Senhor fez e faz por nós, por fim, no versículo 10 aí, por fim, meus irmãos, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, precisamos entender aonde nós vamos buscar forças. É no Senhor. A nossa força vem do Senhor. Você gostaria que nós lêssemos aí também o versículo 11? A sequência. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o que Paulo está nos dizendo. Vocês precisam se revestir de toda a armadura. Vocês não podem se revestir só de partes da armadura. Precisa ser de toda. A armadura tem que estar por completo. Ela tem que estar ajustada. Nós vamos entender agora o que é essa armadura. Ela tem que estar ajustada e tem que ser por completo. E Paulo, então, ele nos ensina que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura. E para que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura? Olha o finalzinho aí do versículo. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Queridos, as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é astuto. Ele é estrategista. Ele fica ao nosso derredor o dia todo, nos observando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, procurando o quê? Uma brecha, procurando um espaço para que ele possa nos atacar. Por isso nós precisamos estar revestidos de toda a armadura, para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo está nos denunciando aqui uma característica do nosso adversário. Ele é astuto. Versículo 12, muito importante, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo então nos ensina contra quem nós devemos lutar. Eu quero só fazer um parêntese aqui, vocês deixam aí aberto a Bíblia de vocês. Eu não vou ler porque para a gente ganhar tempo, mas como eu disse, aqui no capítulo 5, Paulo fala sobre os deveres domésticos. Ele fala que a mulher ela tem que se sujeitar ao seu marido.
Ele fala que os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele vai nos ensinando aí que os maridos, nós temos que ser o homem tem que ser marido de uma mulher só. Ele vai dizer também para os filhos serem obedientes aos pais. Ele fala para que os servos sirvam aos seus senhores como se estivessem servindo ao Senhor. Ele enfatiza aí os deveres do núcleo familiar com precisão. Depois vocês leiam em casa. E o parênteses que eu quero fazer, dentro aqui do nosso estudo, aqui do final da carta do apóstolo Paulo, é que, meus irmãos, o maior alvo do diabo é contra as nossas famílias. Porque quando o diabo afeta um membro da nossa família, ele bagunça todo o resto. Isso é fato. Tudo pode estar bem com você. Se você é mãe, se você vê o seu filho mal, acabou, você não vai ficar bem. Se você é pai, você vê que o seu filho não está bem, não tem como você estar bem. Quantos maridos negligenciando o sacerdócio dado por Deus? Saindo fora da posição que Deus os constituiu. E nós vemos que quando uma peça da casa, um dos membros da família, sai da sua posição, o restante acaba ficando todo fragilizado. Quantas esposas insubmissas, querendo viver segundo este século, querendo buscar a glória desse século, achando que são boas mulheres porque usam fitas no cabelo, porque se adornam, porque se arrumam e não se preocupam com aquilo que o Senhor a instituiu para fazer. Quantas casas, quantos pais e mães deixando filhos órfãos, mas estando vivos. Quantos filhos rebeldes, insubmissos, negligentes contra os pais. Queridos, nós precisamos atentar para isso. Precisamos com urgência. As nossas famílias estão em guerra. É como se estivesse ali fora um exército o dia todo, o tempo todo, falando: eu vou pegar a sua família, eu vou pegar a sua família. Porque o alvo do diabo é a nossa família. Se ele quer nos pegar, se ele quiser fazer mal para mim, muito mais do que me atacar, ele vai atacar os meus filhos, meu marido. É a parte mais frágil minha, com os seus filhos. Então nós precisamos ficar atentos e nos levantar como soldados de Cristo dentro das nossas casas e ocupar de fato a posição que Deus nos instituiu. Nós não podemos sair do lugar onde Deus nos colocou, porque quando nós saímos da posição que Deus constituiu para nós, vira tudo uma bagunça. Imaginem se a mão tentar fazer a função do pé e começar a andar. Fica disfuncional. Se a boca tentar enxergar, não dá certo. E nas nossas casas, nas nossas famílias, independente se você não é casado, se você não tem filhos, independente, você tem uma família. E você precisa estar dentro da posição que Cristo te colocou para exercer para esse tempo. Então faça isso com sabedoria, porque o diabo, nosso adversário, ele tem bramado tentando pegar os nossos, a nós e os nossos. E nós precisamos nos posicionar quanto a isso. Isso é algo que Deus tem trago ao meu coração já há algum tempo. A importância da família. A importância de termos famílias saudáveis. Sabe por quê, meus irmãos? Nós oramos tanto pedindo a Deus o quê? O avivamento. Sabe de onde o avivamento vai vir? Isso a Janaína que está dizendo. Das nossas casas. A partir das nossas casas. É quando chegar aqui, eu, Alisson, a Ana e o Tiago, cheios do Espírito Santo. Aí a gente encontra a Luciana e o Fernando, cheios do Espírito Santo, porque no devocional da casa deles, eles oram, eles buscam, eles jejuam, eles buscam ao Senhor. Aí a gente encontra a Jaque, o Jander, a família deles aqui, cheios do Espírito Santo. Isso vai pegar fogo. Fogo santo. Fogo santo. Quando nossas famílias bem ajustadas se encontrarem, vai virar, meus irmãos, uma explosão que esse mundo não para mais na gente. Aí talvez você fale assim: ah, Jana, mas lá em casa dá não.
Não dá. Se eu chamar os meninos para orar, se eu chamar meu marido para orar, se eu chamo minha esposa para orar, não dá certo. Então comece você. Tenha você o compromisso de orar. Jesus, os meus. Jesus, os meus. Jesus, alcança. Jesus, vai lá. Estão na balada, Jesus, o senhor está vendo? Mas eu estou aqui orando. Jesus, meu marido está bebendo, mas eu estou aqui orando. Jesus, minha esposa não quer nada para dureza da vida, mas eu estou aqui orando. Então, meus irmãos, é hora de nós nos levantarmos, ajustarmos a armadura e partirmos para o ataque. Porque a Bíblia diz que o leão que ruge, ele está o quê? Vindo em nossa direção. Mas por que Paulo fala que depois de tudo nós vamos ler que nós precisamos estar firmes? Porque quando eu estou com a minha armadura ajustada e estou firme, posicionada, pode vir. Ele pode vir. Porque a armadura do Senhor já está ajustada em mim. Então eu tenho capacitação para a guerra. Amém? Esse era o parênteses que eu queria fazer, então vamos voltar aqui para o texto. Amém? E o versículo 12 nos mostra que contra quem nós estamos lutando. É muito comum nas famílias começar uma guerra, o marido brigando com a mulher, porque os filhos estão dispersos, porque por alguma situação começa uma briga entre o quê? Carne e sangue. Começa uma briga familiar. Mas Paulo, ele está nos alertando aqui que a nossa briga não é contra a carne. Quem me traz problemas não é o meu marido. É muitas vezes quem age através dele. Um exemplo. Não é a minha sogra. Não é a minha cunhada que mora lá no meu lote, que é o problema, a minha cruz. Não, não é. A minha luta é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha o que Paulo está nos denunciando para nós. Eles são maus. As hostes espirituais da maldade, porque eles são maus. João 10 fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele não brinca de fazer isso. E como eu disse, o maior alvo dele é a nossa família. Que o Senhor nos abra os olhos nesta manhã. Que o Senhor ajuste em nós a armadura, para que a gente possa se levantar e hoje voltar para casa conscientes de que somos soldados de Cristo. Amém? Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, inabaláveis, firmes. Isso mesmo. O que é o dia mau, meus irmãos? O dia mau, ele nada mais é do que aquele dia que tudo parece que está cinza. Não tem dia que é assim? Tem dia que você faz, parece que você ora, você se consagra, mas tudo dá errado. Tudo parece que está desordenado. Aquilo que você costuma fazer diariamente, às vezes tem até uma habilidade para fazer, dá tudo errado. Você vai fazer um almoço, o arroz queima, a carne fica salgada, o básico, né, que a gente faz todos os dias. Você sai para trabalhar, o ônibus quebra, acorda todo mundo bem dentro de casa, de repente parece que entra um vento dentro de casa e tem um brigando com o outro. É só lá na minha casa que acontece isso, gente. Tem hora que eu falo assim, que isso, gente? Misericórdia! Estava tudo bem agora, aí quando eu vejo já tem um discutindo, ou aí eu chego, ao invés de acalmar, eu jogo mais gasolina no fogo, e aí começa a ficar, mas que saco! É assim. Esse é um dia mau. Aquele dia que parece que a mente da gente não para de pensar, que a mente está agitada, está atribulada. Esse é o dia mau. Quando a notícia chega inesperadamente. Esses dias nós recebemos lá em casa uma notícia de uma vizinha, a morte do filho de uma vizinha. Passamos o dia tudo tranquilo, tudo normal. Quando foi à noite, já era noite, eu já estava dormindo, fomos surpreendidos. Temos que dar a notícia para a vizinha de que o filho dela estava morto. Ela tinha que ir para o IML, reconhecer o corpo. E eu fiquei abaladíssima com isso, assim, com aquela situação. Esse é um dia mau. É um dia mau para aquela mãe que passou o dia todo, trabalhou. Ela falou que estava chegando daí, tinha chegado há pouco da igreja. Esse é um dia mau. Todos nós
porque estamos em pecado. O dia mau nem sempre é porque falhamos em algo. O dia mau ele vai chegar para todos nós. E esse dia mau, meus irmãos, no dia mau é necessário que a gente fique firme, porque senão a gente coloca tudo a perder. Se no dia mau você sai fazendo uma loucura, você coloca tudo a perder. Tudo que você tem aprendido, tudo que você tem cultivado, tudo que você tem guardado, você coloca a perder. Então nós precisamos guardar o nosso coração, estar com a armadura bem ajustada, para que quando o dia mau chegar, nós estejamos firmes. E é muito comum, não sei se vocês já viram, e eu não tenho nada contra, né? Não é um pecado, eu não tenho nada contra. É muito comum quando se fala da armadura, fazer o quê? Vamos fazer um ato profético. E vai, né? Apontando ali para as partes da armadura, se vestindo. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas como a Bíblia nos fala sobre Naamã. Naamã era um soldado de guerra e ele vestia ali a sua túnica imponente, mas por dentro Naamã estava coberto de lepra. A túnica grossa ali era para encobrir a lepra. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos bombardeados pelo inimigo porque nós tentamos vestir uma armadura com o corpo todo sujo. Por dentro está tudo sujo, está tudo bagunçado, tudo desfeito. Mas a gente tenta vestir uma armadura que não é nossa. Porque a minha armadura, embora eu seja uma com o Alisson, uma só carne, mas a minha armadura não serve nele. E a dele não serve em mim. Vocês lembram de Davi? Quando Davi chega no fronte de batalha e fala, eu vou lá. Quem é esse incircunciso filisteu que veio aqui, né, blasfemar contra o nome do Senhor? Eu vou. E Saul, todo assustado, fala, olha, então usa a minha armadura. Davi, então, veste, né, imagina, veste aquela armadura toda grandona e vai balançando aquele monte de metal todo, sem conseguir mal segurar a espada. E ele entende, opa, não, essa armadura não me serve, essa armadura não é minha. Ele tira a armadura de Saul, a armadura física, e fala, eu vou em nome do Senhor. Porque a nossa armadura, meus irmãos, quando a gente fala, olha, vamos nos revestir da armadura de Deus, você pode fazer quantos atos proféticos você quiser. Se espiritualmente você não estiver ajustada, alinhada, eu sinto em te dizer, não adianta. Não vai adiantar. É como se você vestisse uma roupa muito limpa, muito bonita, mas há dias sem tomar banho. Não vai resolver nada. Não vai ornar. E então, nós precisamos de quê? Vestir a armadura da forma correta. A nossa armadura, ela é espiritual. E as coisas espirituais, elas só vão se discernir espiritualmente. Eu não estou conseguindo enxergar as horas aí. Quantas horas? 11. A armadura, ela só vai se discernir espiritualmente. Porque ela é espiritual. Então vamos lá entender como que eu vou vestir essa armadura. Não é repetindo as frases aqui, né, o entendimento de Paulo, não é fazendo um ato profético, derramando óleo na cabeça. A armadura se veste de forma espiritual. Amém? Paulo usa a armadura, meus irmãos, como uma linguagem ali de expressão, fazendo uma comparação aos soldados romanos, na época lá do apóstolo Paulo. Quando os soldados ali de Roma, eles se vestiam para a guerra, todo mundo sabia que eles estavam indo para a guerra, porque eles estavam muito bem paramentados com a armadura. E Paulo, como também, né, um homem de guerra, de batalhas, ele faz essa comparação. Lá em Coríntios, Paulo nos chama diretamente de soldados de Cristo. E ele ainda nos adverte que um bom soldado de Cristo não milita, não se envolve nas coisas desse mundo. Por quê? Não dá para a gente viver até lá um pecado. Então nós precisamos entender que o soldado de Cristo é como um soldado, uma autoridade aí fora. Imagine comigo se um policial militar vestir a farda amassada, suja, e sair para as ruas, né, todo torto, e ele sair para as ruas sem a arma dele na cintura ou nas mãos. Você acha que alguém vai se submeter a esse policial?
Não vai. As chances dele nem voltar para casa é grande, porque ele vai ser atingido no fronte de batalha. Então nós precisamos de ajustar a armadura por este motivo. Porque a armadura nos mostra que somos soldados e que estamos em guerra. Aí no verso 14, Paulo então começa a descrever para a gente como que é essa armadura. Como que é que ele vai comparando a armadura de um soldado romano com a nossa armadura espiritual. Verso 14, Paulo diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Cingir os lombos, com a verdade, quer dizer que os soldados romanos, eles usavam um cinto na cintura, um cinturão. E eles precisavam que esse cinturão estivesse muito bem ajustado. Porque com esse cinto é que eles prendiam todo o restante da armadura, dava sustentação para o corpo deles, para que eles pudessem embanhar as espadas, para que eles estivessem com uma posição correta ali para enfrentar a guerra. Então, eles precisavam estar com esse cinto muito bem ajustado. E na armadura de Deus, meus irmãos, não é diferente. Mas olha o que Paulo fala: de nada vai adiantar a gente pegar um cinto aqui nessa terra e apertar a nossa cintura. O que vai nos deixar com a postura de um soldado é cingir os nossos ombros com a verdade. A verdade que liberta. A verdade faz oposição à mentira. A verdade, meus irmãos, traz clareza. Não tem nada pior do que uma pessoa mentirosa. Para mim, esse é das coisas assim, que me assusta no ser humano, é a pessoa que mente. Porque você começa a não acreditar naquela pessoa, mesmo quando ela está falando verdade. Perde toda a credibilidade. E nós, cristãos, então, temos que estar muito mais atentos para isso, porque as pessoas, muitas vezes, não estão nem aí se nós estamos com a Bíblia debaixo do braço, elas estão nos avaliando por aquilo que nós falamos e fazemos. Por isso, a nossa postura tem que estar bem ajustada. O cinto tem que estar ajustado com a verdade. O pai da mentira é o diabo. E nós não servimos ao pai da mentira. Nós somos filhos de Deus, filhos da verdade. Amém? Ele fala também que nós temos que estar vestidos com a couraça da justiça. A couraça era uma peça muitas vezes feita de metal e cobria o soldado do pescoço até as coxas, para proteger os órgãos vitais dos soldados contra o ataque do inimigo. Essa couraça tampava a frente e as costas do soldado, para proteger ele. Então ele colocava essa couraça ali de metal por cima, bem resistente, para que no caso de um ataque com a espada ele estivesse protegido. E na armadura de Deus nós precisamos nos revestir dessa justiça. Não a nossa justiça própria, porque a Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia para Deus. Nós precisamos nos revestir da justiça de Deus. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Não há mais condenação para nós. E a maior evidência da justificação na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a santificação. Porque aqueles que foram justificados estão em processo de santificação. Somos santos, somos separados por Deus, mas estamos em quê? Erramos, pecamos, porque estamos em processo de santificação. Então, vestir a couraça é entender a nossa posição como justificados. E os justificados por Deus não vivem se embaraçando no meio das coisas desse mundo, não. Eu sou justificado por Deus, mas eu devo todo mundo. Mas eu sou justificado por Deus, mas eu sou adúltero. Eu sou adúltera, fofoqueiro, mentiroso, vive se embaraçando aí no meio das coisas ilícitas desse mundo. Não mostra a sua justificação. Não mostra o seu processo de santificação.
O que nos capacita, né, nos justifica é Cristo Jesus. Então nós precisamos, meus irmãos, viver de acordo com essa justificação. Para que Cristo nos justificasse, Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Um homem justo, sem pecado, sem defeito algum, morre na cruz do Calvário para justificar o povo impuro e nos dar vida. Então a couraça da justiça precisa ser vista em nós, precisa ser ajustada em nós, essa peça da armadura. Como anda a nossa vida com Deus? Temos expressado a justificação de Deus nas nossas vidas? Ou só vestimos por ato para frente, mas todo bagunçado? Precisamos passar em revista. Amém? No verso 15, Paulo fala assim, olha: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O soldado romano usava uma sandália nos dias de guerra. Essa sandália tinha pinos e cravos que eram cravados, né? Para que quando ele andasse, cravasse na terra, para dar estabilidade para a hora da batalha. E até porque eles andavam por terrenos, né, não escorregadios, por terrenos tortuosos ali. Essa sandália trazia estabilidade para o soldado, para que ele não escorregasse, não caísse, né, não ficasse ali desprovido. E também porque era comum o oponente lançar no chão objetos pontiagudos. Essa sandália ela era resistente, né, ela não deixaria ali o soldado machucar os pés ali no fronte de batalha. E na armadura de Deus, nós precisamos calçar os pés com a paz. A paz que o Evangelho nos traz. A paz que o Evangelho nos trouxe quando nós levantamos as mãos e aceitamos Jesus. Hoje é tão comum ver pessoas andando atribuladas, desesperadas, mas um dia você encontrou paz. Aquela paz lá do primeiro amor, onde tudo que a gente via, tudo que a gente olhava, né, por mais difícil que as coisas estivessem, a gente olha assim, né, no primeiro amor, nos primeiros dias, a gente olha assim: ai, Deus vai passar, ai, meu Jesus está aqui comigo. Mas vai passando o tempo, parece que a gente vai perdendo essa credibilidade e vai se deixando levar pelas dificuldades das coisas e vamos perdendo a paz. E nós precisamos calçar essas sandálias da paz e entender que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Entender que o valente está conosco. O valente, que é o Senhor, está conosco nas nossas batalhas. E é Ele quem produz paz no nosso coração, independente de as coisas estarem desajustadas. Porque nós passamos a acreditar que a paz é condicional. Se tudo estiver bem, não, eu estou em paz. Mas se acontece algum problema, eu não estou mais em paz. E a paz que Jesus nos oferece é uma paz que não é condicional. É uma paz que mesmo que tudo esteja agitado, eu permaneço em paz. Então as sandálias do Evangelho da paz é essa. A paz que o Evangelho, que as boas novas de Cristo traz para nós. Essa é mais uma parte da armadura. Vamos lá para o verso 16. Depois vocês leem com calma em casa, que nós não podemos delongar muito para não ficar muito tarde, amém? Verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O verso 16 fala sobre o escudo da fé. O escudo era uma peça grande, mais ou menos tinha aí cerca de 1,80 m, cobria o soldado para que ele pudesse se proteger, principalmente de flechas e lanças. Era muito comum na batalha o oponente lançar flechas com pinche queimado, né, com uma tocha de fogo ali na frente da flecha e queimar o soldado. Então eles usavam esse escudo que era grande para se proteger. O escudo da fé. E na armadura de Deus, a fé é o principal objeto da nossa defesa. Sabe por quê, meus irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando as setas vêm, quando os dardos vêm, se não for por fé, a gente surta.
E aonde que as flechas mais buscam nos atingir? Na mente. A batalha começa aqui. E quando o diabo consegue te atingir aqui, ele ganha todo o corpo. Ele toma todo o corpo, porque a nossa mente, ela comanda todo o nosso corpo. Então nós vamos falar sobre o capacete também, que servia para proteger, mas nós precisamos nos revestir dessa armadura e vira e mexe, a gente precisa ajustá-la ali e saber como anda a nossa fé. Eu sei em quem eu tenho crido, sabe mesmo? Ou no dia da dificuldade, quando o diabo tenta te lançar uma flecha, você logo deixa ela circular ali na sua mente. Pastora Glória sempre fala isso aqui. Nós não podemos impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho aqui, porque o ninho leva tempo. E as flechas também, os dardos do diabo, levam tempo para causar um dano maior. Como que funciona esses dardos? Sabe quando de repente te vem uma sugestão, parecendo um pensamento, né? Como se fosse um pensamento ruim ali? Ali você pode ter recebido um dardo inflamado do diabo na sua mente. E aí, cabe a você alimentá-lo ou retirá-lo. Eu rejeito, eu não aceito em nome de Jesus esses pensamentos aqui na minha mente. Mas se você for alimentando, nossa, seria tão bom. Ai, que beleza. Nossa, isso ia ser bom mesmo. E você vai alimentando, você vai alimentando. O que Tiago fala? Que cada um é tentado segundo a sua concupiscência. Mas um dia, essa concupiscência dá a luz. E a luz é o pecado. Ninguém sai de casa assim, hoje eu vou trair a minha esposa. Hoje eu vou roubar. Acordei disposto a roubar. Não. Certamente isso já está rodando aí dentro da sua cabeça há um tempão. As setas vão chegando, vão indo, aos pouquinhos você vai alimentando. Quando vê, deu a luz ao ato ali e tudo vira uma desordem. Amém? Verso 17. Precisamos então tomar o escudo da fé. Um bom soldado anda aí com o seu escudo na mão. E agora, o capacete da salvação, verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação também era de um metal muito resistente, protegia, a cabeça ali para os dardos do diabo, para que aquilo não penetrasse na cabeça do soldado. E a espada da justiça. Todas as demais partes da armadura eram para proteção, para que o soldado se protegesse, para que o soldado se guardasse ali. Era a defesa do soldado. Mas a espada do Espírito, ela é uma arma de ataque. Porque como que a gente ataca o inimigo? No soco, meus irmãos. Você pode ser faixa preta, azul marinho, azul escuro, qualquer faixa. Contra o diabo nós não vamos vencer no tapa não, porque ele é um ser espiritual e nós ainda estamos aqui nessa terra. Mas nós vencemos o diabo como Jesus o venceu. Está escrito, Satanás. Quando ele chega para você e fala assim, você não vai dar em nada. Não acabou a sua vida. Você fala, está escrito. Eu sou filha de Deus. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, todavia o Senhor não me abandonará. Acabou a sua vida financeira. Sua empresa nunca vai prosperar. Não adianta. Está escrito, Satanás, que aos teus anjos o Senhor dará ordem a meu respeito. Ele abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida sobre a minha vida. Seus filhos não vão dar em nada. A sua família vai ser destruída. Está escrito, Satanás. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu creio. E eu uno a minha fé com a fé dos meus filhos, com a fé do meu marido. E declaro em fé que a minha casa vai servir ao Senhor com alegria.
Foi assim que Jesus venceu o diabo, 40 dias sem comer e sem beber. Faça com que essas pedras se transformem em pão. Está escrito, Satanás. Ainda que Jesus não precisasse provar nada para o diabo, mas ele disse, está escrito. E é assim que nós atacamos o nosso inimigo. Quando ele bate na porta da sua casa, você o contra-ataca com está escrito. Se a palavra de Deus está guardada no seu coração, você não peca. Se a palavra de Deus está guardada no seu coração, você ataca. Você vai para cima. Você batalha pela sua casa, pela sua família, pela sua vida espiritual, meu irmão. Nós não podemos negligenciar. Mas aí talvez você pergunte, Jana, mas como que eu vou me revestir dessa armadura? Como que eu vou tomar essa armadura? Eu não sei como fazer, mas eu vou te contar agora que o apóstolo Paulo já nos contou. Vamos lá para o verso 18. Vamos ler todos juntos, que o Dantan já colocou ali no telão. Vamos ler todo mundo junto? Como que nós vestimos essa armadura? Como que nós nos revestimos dela? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É assim que nós vestimos a nossa armadura, meus irmãos. Desculpa se eu estou frustrando você, mas ato profético não veste armadura. Pode fazer? Pode fazer, não tem problema. Muitas vezes lá na minha casa eu faço atos proféticos também. No meu tempo de oração, eu expulso os demônios, eu unjo as portas. Pode fazer, é bênção. Você só não pode usar isso como desculpa para não arrumar a casa. Porque a armadura não fica ajustada em corpo estranho. O rei Acabe, certa vez, foi para a batalha, junto com Josafá. E quando ele foi para a batalha, ele não queria ser identificado, então ele vestiu uma armadura. Está lá em 2 Reis, 1ª ou 2ª, não sei precisamente. Ele veste uma armadura. Só que essa armadura tinha uma fresta, tinha uma brechinha. E nessa pequena brecha, o rei Acabe foi ferido. Sangrou até morrer. E é isso que acontece conosco. Quando nossa armadura tem brecha. Quando a nossa armadura está em aberto, nós somos feridos. Nós ficamos ao pé do caminho. Nós não podemos permitir. Nós precisamos nos levantar em oração, em intercessão, em adoração, em vigilância. Nós precisamos vigiar, passar em revista mesmo a nossa vida e perseverar. Perseverar. Ai, hoje eu estou mais cansada. Hoje o soldado aqui está meio abatido, mas eu não paro. Eu preciso orar. Eu vou orar. A nossa armadura é revestida na oração. É muito mais forte um homem e uma mulher de joelho do que um exército de demônios marchando para cima da sua casa, marchando para cima de você. Você em casa, sozinha, de joelho, vence todo esse exército pelo poder do nome de Jesus. Então nós precisamos nos levantar. Enquanto nós oramos, nos consagramos, nos santificamos, a nossa armadura vai sendo ajustada. E você vai colocando ali em verdade: Jesus, não, eu não tenho sido sincera, eu não tenho sido verdadeira. Jesus, olha, a minha armadura, ela tá meio bamba. É por isso, Jesus, é porque eu não tenho feito assim. Jesus, vai confessando para Jesus, vai colocando a verdade para Jesus, porque Ele já conhece. Vai confessando, vai orando, vai louvando, vai se santificando, e a sua armadura vai sendo ajustada. Porque quando o dia mal chega, você está firme, preparada, preparado, posicionado. Um soldado mal posicionado, meu irmão, é uma tragédia para toda a equipe.
junta uma equipe. Opa, temos uma equipe aqui, vamos para determinado trabalho. Pensem na polícia militar. Você aciona a polícia militar porque está tendo um tiroteio na sua rua. Aí a polícia chega aquele tanto de polícia para as viaturas e eles descem. De repente os soldados da polícia começam a correr igual uma barata tonta. Você vai falar assim, pronto, acabou para mim. Acabou. Porque eles são o quê? A autoridade na nossa vida. A gente entende o quê? Opa, a polícia chegou agora, nós vamos ter paz. Só abaixar, né? Para evitar os tiros, as balas perdidas, mas agora nós vamos ter paz. Queridos, os soldados de Cristo não podem militar as coisas dessa terra. Se você ainda está entranhado, bagunçado aí no meio das coisas deste mundo, você precisa se levantar e falar, chega. Agora, Jesus, eu me revisto da armadura. E eu tomo meu lugar. Tomo o lugar que Cristo conquistou para mim. E por Jesus Cristo eu vou me levantar. E nenhuma maldição vai prosperar contra a minha vida. E nenhuma praga do inferno vai atingir a minha casa. Não vai. E não vai mesmo. Pode ficar de pé? Entenda, meus irmãos, nós fazemos parte de um exército. Um exército poderoso, cujo general é Cristo Jesus. A guerra já está ganha, foi ganha há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, tem luta. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Não pense você assim, nossa, está tudo tão calmo, acho que a guerra acabou, cessou. Não cessa. Essa guerra só vai cessar quando nós estivermos no céu. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ajustar a armadura em nós, nos revestir como bons soldados de Cristo e partir para o ataque. Nós temos um general que vai à nossa frente. Se você seguir os passos do seu general, se você seguir fielmente aquilo que o seu general está te conduzindo, pode ter certeza, você não vai naufragar. Por mais que seja difícil, por mais que a sua casa ainda não expresse os frutos da oração que você tem dedicado, da vida que você tem buscado em Deus, creia, em breve você vai experimentar. Amém?
maior exército dessa terra. Você é filho de Deus, chamado por Deus, justificado por Deus. Por isso, passe em revista a sua armadura, se ajuste, se capacite, esteja firme, porque a batalha está travada nos céus. O diabo tem tentado, mas ele se levanta mesmo para cair. Nós temos que ter esse entendimento. Não vai prosperar. Declare a palavra na sua casa. Cante louvores lá na sua casa. Sabe, você pode, no momento das refeições, chama os seus filhos, chama quem mora com você para orar. Vamos orar, nós precisamos orar. Acho que ninguém quer. Ore você. Tenha compromisso todos os dias. Dobre os seus joelhos e comece a orar a Deus. Com o passar do tempo vem um. Passado mais um tempo, vem outro da sua família. E o exército se levanta. Amém? Se posicione, mulher, como mulher de Deus. Onde o lugar que o Senhor te colocou, te constituiu. Se levantem homens como cabeça, como general da casa de vocês. General que se submete a Deus. Se levantem, filhos, em obediência aos seus pais, cuidado, amor aos seus pais. Servos, sirvam com amor. Sirvam a obra de Deus com amor. Serve lá no seu trabalho com amor. Deixa as pessoas do seu trabalho ter Cristo na sua vida, através do seu bom trabalho, do seu bom serviço. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu amor. Cristo Jesus vai nos aperfeiçoando a cada dia. Amém? Tome toda a armadura de Deus. Eu vejo que estamos sempre em família, não temos visitante. Logo, provavelmente não temos aqui ninguém que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós queremos agora, para finalizar, abençoar dois irmãos muito queridos que estão aniversariando hoje. Os pássaros nos contaram. Tem um passarinho que nos contaram. E a gente queria abençoar a vida da Cláudia, a vida do Jander, Lúcio. Queria que vocês viessem aqui à frente. Nós vamos orar por vocês, abençoar a vida de vocês. Vocês também são de Deus aqui para as nossas vidas, viu? Raíssa, você pode fazer essa oração, por favor? Vamos orar, abençoar esses irmãos tão preciosos para nós. Glória a Deus. Senhor Jesus, Pai, nós apresentamos a vida desses irmãos, ó Deus, que estão fazendo o seu aniversário hoje, Deus. Que o Senhor venha derramar, ó Pai, sobre eles bênçãos sem medida, Senhor Jesus. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que é mais uma data, ó Pai, para honrar e engrandecer o nome do Senhor, Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando eles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, continue mostrando o caminho. Continue, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, direcionando a vida dos meus irmãos, ó Deus. Nós louvamos e agradecemos, ó Deus, pela vida deles, ó Deus. Que eles possam, ó Pai, continuar honrando o teu nome, Senhor Jesus. Que eles possam mostrar o Espírito Santo do Senhor em tudo que eles fizerem, ó Pai, na tua casa, Deus. De tudo, ó Pai, que a vida deles sejam como cartas vivas, ó Deus. Que eles sejam um testemunho vivo, ó Pai, na vida de outras pessoas, ó Pai, para levar Cristo a eles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que o amor de Deus, a graça do Santo Espírito, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa,
sobre a sua família, sobre os seus projetos e planos. E que em nome de Jesus Cristo você possa ter a melhor semana da sua vida. E a partir de hoje, meus irmãos, o Senhor mude o destino, mude caminhos, ajeite, aplane mesmo os seus caminhos. E que em nome de Jesus Cristo você possa contar testemunhos da sua nova vida.